Olá, tudo bem? De volta com o nosso terceiro vídeo. Deu tempo aí, né? Tomar uma água, se organizar. E antes de entrarmos aqui no nosso assunto de hoje, que são palavras geradoras, eu quero convidar você para fazer assim, ó, uma força-tarefa, porque nós já estamos chegando perto do nosso objetivo de inscritos no nosso canal. É coisa boa! Agradecendo a você que se inscreveu, que colocou aí para os amigos o link, a gente aumentou significativamente, mas ainda falta, tá bom? Vamos nos inscrever no canal EM Silva Mascarenhas Capacitação, vamos ajudar as pessoas que buscam esse conhecimento através das ferramentas digitais. Sabemos que hoje é através mesmo das ferramentas digitais que a gente amplia os nossos conhecimentos e através do canal vocês poderão acompanhar os nossos vídeos gravados. É bom, mas muito melhor essa interação ao vivo, através de lives ao vivo. E para isso nós precisamos de mais inscritos, tá bom? Conto com vocês, tá certo? Então vamos lá, eu sou a Zenilda Rosa e é o nosso terceiro vídeo sobre o método Paulo Freire. Vamos falar hoje sobre as palavras geradoras. Por favor, Alexandre, vamos focar aqui nos nossos slides para que todos possam acompanhar direitinho, tá bom? A alfabetização é mais que o simples domínio de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. Veja só, né? É bem interessante isso. É entender o que se lê e escrever o que se entende. Muitas vezes hoje o que nós temos, e nós não estamos falando aqui só em termos de educação de jovens e adultos, não. Nós temos até mesmo adolescentes que estudam nas unidades de ensino regular e que não entendem o que leem. Daí porque tantas redações, né, no Enem com baixa nota. Por quê? Porque não entende a proposta da redação. Então é necessário que a gente escreva o que entende e entenda o que escreva. Então, é comunicar-se graficamente, é uma incorporação, implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu contexto. Vejam que Freire sempre buscando esse cuidado, né, de haver não apenas decodificação ou codificação de letras e números, mas de haver uma compreensão daquilo que se decodifica. Contrário às cartilhas, como algo pronto, né, nós já vimos isso, Freire busca, por outro lado, um processo de alfabetização pela conscientização. Para isso, ele encontra na redução das palavras geradoras fundamentos para a aprendizagem de uma língua silábica como a nossa. Não há necessidade de 50, 80 ou mais palavras. Ele diz que 15 ou 18 parecem ser suficientes para esse processo, podendo serem utilizadas até 23. Palavras geradoras são exatamente aquelas que, decompostas em seus elementos silábicos, proporcionam pela combinação desses elementos o nascimento de novas palavras. As palavras geradoras são instrumentos que, durante o trabalho de alfabetização, conduzem os debates que cada uma delas sugere e a compreensão de mundo a ser aberta e aprofundada com os diálogos dos educandos em torno de temas geradores. Instrumentos de debate de uma fase posterior ao trabalho do grupo. Brandão nos diz isso, corroborando com Freire. Então, depois daquele bate-papo informal, em grupo, que se chega, né, a esse levantamento de vocabulário. As palavras geradoras são selecionadas das inúmeras frases produzidas pela comunidade e observadas pelos pesquisadores. Ou, em uma situação de sala de aula, da fala dos educandos podem emergir essas palavras. As palavras geradoras são o núcleo, vejam só, são o núcleo, o método do método Paulo Freire. Sempre trabalha com essa questão das palavras geradoras. Elas devem ser carregadas de carga afetiva e memória crítica. Daí porque a gente falar primeiro sobre a escuta. Precisamos
escutar e através da escuta, veja só que interessante, enxergar quem é o nosso aluno. Através da escuta nós enxergamos o nosso aluno. Nós precisamos escutá-los para saber quais são os seus anseios, o que gira em torno da vida desse aluno, o que acontece na sua comunidade. Tudo isso sendo valorizado, certamente o ensino, né, vai acontecer de maneira mais eficaz. Essa seleção de palavras geradoras, a gente faz com o material recolhido na pesquisa, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, chega-se à fase de seleção de palavras geradoras, que é feita com alguns critérios. O critério de riqueza fonética, de dificuldades fonéticas, gradativamente, dificuldades menores a dificuldades maiores, do aspecto pragmático da palavra, que implica um maior entrosamento da palavra numa determinada realidade social, cultural e política. Após selecionadas as palavras geradoras, criam-se situações. Aí veja só aqui, já está dando dicas, né, de como é que vão criar essas situações. Situações desenhadas, pintadas ou fotografadas. E cá para nós, agora com o uso da tecnologia, com essa mídia eletrônica, né, muito em voga, eu tenho certeza que vai sair muita fotografia, porque agora cada mergulho é um flash, né, no celular, é selfie, é foto mesmo, então acredito que muitas fotos vão sair bem mais do que desenhos, né, e pinturas, porque esse é o tempo das tecnologias e nós temos que aproveitar, porque dificilmente nós teremos um aluno, né, em nossas salas de aula durante esses 6 meses que não tenha um celular. Então, nas quais são colocadas as palavras geradoras em ordem crescente de dificuldade. Essas situações funcionam como elementos desafiadores dos grupos. Esse debate torna possível que os educandos se apropriem das situações, conscientizando-se delas. Aí é mais ou menos, né, do livro de Freire, uma simulação, vamos assim dizer, né, dessa roda de conversa. Ali está a figura, né, no cenário, o alfabetizador, você que está aí nos ouvindo, né, mediando, porque nós seremos realmente mediadores, né, desse saber, desse conhecimento. E temos as fichas de descobertas. O que são essas fichas de descobertas? O exercício seguinte é visualização e não memorização de uma palavra geradora. Associa-se na cartela a palavra à situação representada. Em seguida, aparece a palavra escrita sem a imagem. Vejamos que nós temos a palavra com a imagem, isso para ter essa memória visual, e depois sem a imagem. Apresenta-se a palavra separada em pedaços e as famílias fonéticas que compõem a palavra. Nós vimos em um vídeo anterior, mas nós vamos ver o 4º vídeo, é todo de prática. Nós teremos várias práticas para fixar bem esse método. Então, o momento mais importante é a apresentação das famílias juntas e depois da leitura horizontal e vertical, em que se descobrem os sons, o grupo começa a síntese oral e a combinação das sílabas à disposição. Então, de repente, a gente vê com cama, né? E com mar. O mar, a gente pode fazer que palavras a gente pode formar com mar? Aí vai dizer, martelo, né? Um vai lá e diz que é o martelo, outro diz marmita, e assim, dependendo do seu contexto, né? Cultural, histórico, social, essas palavras vão fluindo. Aí nós temos a palavra povo, né? Coloque aí, por favor, Alexandre. Paulo Freire aí com seus alunos, a palavra povo, e ele vai pá, pé, pi, pó, pu, vá, vé, vi, vó, vu, né? No dia seguinte dessa aula, terminados os exercícios orais, os educandos passam a escrever. No dia seguinte, trazem de casa como tarefa tantos vocábulos quanto puderam criar com as sílabas aprendidas. Aquelas sílabas aprendidas, no dia seguinte ele traz no caderninho
quantos vocábulos eles foram capazes de criar. Descobre-se o mecanismo de combinações fonéticas, que a nossa língua é silábica. Então, a revisão dos vocábulos deve ser feita conjuntamente pelo grupo, com o auxílio do educador. Vejamos que nós, enquanto educadores, somos aqueles que iremos auxiliar, né? Diferente da educação bancária, nós não somos os detentores de todo saber. Nós somos aquele que auxiliamos, que mediamos, porque nós já temos o conhecimento acadêmico formado, mas os nossos alunos, eles também sabem bastante. Nós vamos então mediar e auxiliar. Gradativamente, pode trabalhar com frases e textos, acompanhando a evolução do grupo. À medida que nós vamos percebendo que já podemos avançar, nós iremos. Uma ideia dada por Brandão é a criação pelos educandos de histórias ou uma sequência de causos, né? De causos da região, com nomes comuns na comunidade. Porque a gente sabe que tudo se inicia na oralidade e a partir da oralidade partimos para a escrita. Na fase de pós-alfabetização, Paulo Freire projetou a exploração de temas geradores. Pode-se trabalhar também palavras e temas geradores conjuntamente. Alguns exemplos de temas geradores são a natureza e o homem, vamos trabalhar o ambiente, o processo produtivo, o trabalho como questão. Nessa roda de conversa informal, quais profissões eu tenho, né, para escutar? As relações de trabalho, é operário, é camponês, é vendedor, é lojista, é dona de casa, trabalha no lar, né? E quais são as profissões? Formas de expropriação, relações de poder. Às vezes nós temos ali comerciantes que têm relação de poder, tem seus funcionários, mas não tem um diploma, né? Não tem o saber acadêmico. Então tem essa relação de poder e nisso ele traz uma grande construção de vocábulos e as formas populares de resistência e luta. E assim nós terminamos o nosso terceiro vídeo, né? Vamos logo mais postar o quarto vídeo que vem trazendo a prática. Isso que a gente viu aqui sobre palavras geradoras, sobre as fases, nós vamos trazer as atividades já prontas para que você possa fazer bom uso, tá? Na sua sala de aula com os seus alunos, tá certo? Só não esquece de mobilizar o maior número de pessoas para se inscrever no nosso canal, tá bom? Contamos com você. Se inscreva, divulgue nosso endereço, EM Silva Mascarenhas Capacitação. Vamos chegar a 1.000 e mais de 1.000 inscritos para que possamos ficar juntinhos, interagindo ao vivo através das nossas lives. Mas logo mais o Alexandre vai postar o quarto vídeo que nós vamos falar sobre as atividades práticas já com exemplos de palavras geradoras sendo desenvolvidas nas atividades, tá bom? Grande abraço, a gente volta com o quarto vídeo sobre o método Paulo Freire.